Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2022, que se realiza con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos en la tercera temporada y hoy vamos a realizar la entrevista número 31. Hoy es un 27 de septiembre del 2022, son las 15 horas y estamos en el estudio de la Universidad Nacional de Quilmes TV. Esta entrevista se realiza con el apoyo que nos dio y debemos agradecer de Javier Lifchitz de la UNIRIO, de la Universidad de Río. Muchas gracias, Javier, por ayudarnos en la producción de esta entrevista. Cuando yo planteé hacer esta entrevista, los muchachos y las muchachas del estudio de UNQUIC TV realizaron una rebelión bastante alegre, por cierto. La rebelión, yo estaba de acuerdo con ellos, era ir a Río a hacer la entrevista. ¿Por qué no vamos a Río? ¿Por qué no sentimos el humor, los perfumes de Río, de la ciudad y su gente y palpamos de cerca también la campaña? Pero no se pudo, pero sí tenemos una entrevista con una de las periodistas de mayor trayectoria y más conocidas en Brasil, que se llama Teresa Cruvinel. El tema son las elecciones en Brasil, ¿no? El contexto y las perspectivas. Hola Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Obrigada, agradeço o convite, a invitação para este programa Diálogos Cercanos, para falar deste momento tão importante para o Brasil, quiçá para a América Latina, que nesta última semana de campanha eleitoral. Então, estou com prazer aqui para conversar com você. Teresa, te agradecemos mucho que hayas aceptado, muchísimo que hayas aceptado esta entrevista con nosotros y vamos directamente a las preguntas. Teresa, ¿nos podría decir cuáles son los principales antecedentes de las elecciones que se realizarán en Brasil el 2 de octubre? Bueno, coincidimos con vos de que Brasil es un país sumamente importante. Tomemos un dato. Brasil limita con casi todos los países de América del Sur, menos 2 países. Eso ya le da una significación importantísima. Las elecciones del 2 de octubre va a ser una de las más, donde va a convocar a uno de los mayores números de votantes del mundo. O sea que a nivel global las elecciones de Brasil son más que significativas. Y ni que hablar la importancia política y económica de Brasil en América del Sur. De nuevo, muchas gracias, Teresa, y ¿cuáles son los principales antecedentes de estas elecciones que van a ocurrir el próximo domingo 2 de octubre? Esta é a eleição mais importante para o Brasil desde o fim da ditadura militar, né? Nenhuma eleição resumiu tão dramaticamente para os brasileiros uma escolha, né? Uma escolha entre democracia e autoritarismo, uma escolha entre ciência e obscurantismo, uma escolha entre justiça social e aumento da desigualdade. Em suma, essa é uma eleição que nos coloca numa grande encruzilhada, ou seja, a continuidade do governo de Jair Bolsonaro, que é candidato a um novo mandato, à reeleição, e a candidatura de Lula, pois esta eleição, embora tenha mais candidatos na disputa, ela está sumamente polarizada entre Lula e Bolsonaro, e o que faz disso uma escolha muito plebiscitária. Por isso é uma eleição de escolha para os brasileiros, de decidir o futuro, né? E o governo de Jair Bolsonaro, com tudo que ele representou de ameaças à democracia, de tratamento
estúpido aos brasileiros durante a pandemia, por tudo que ele significou nesses quase 4 anos, ele é uma decorrência de antecedentes que vieram no período anterior a 2018. Ou seja, tivemos a Operação Lava Jato, né, uma grande ação de perseguição à classe política, especialmente a Lula e aos partidos de esquerda, ao PT e outros partidos de esquerda, o lawfare que se materializou na prisão de Lula, uma extrema demonização da política que se traduziu na eleição, na vitória de Bolsonaro em 2018, quando ele se apresentava como sendo um candidato antissistema, um candidato contra todos. Na verdade, isso era uma fantasia, ele governou com os setores mais atrasados das oligarquias políticas brasileiras, né? Então, essa eleição é uma continuidade das manifestações de 2013, aquelas manifestações estranhas que depois desaguaram em Lava Jato e na prisão de Lula, em todo este... vocês conhecem, os argentinos conhecem muito bem o que é o lawfare, que também se manifesta aí, né? Isso tudo é que nos levou a Bolsonaro, levou a essa vitória da extrema-direita. Então, no próximo domingo, os brasileiros poderão fazer essa escolha. Vamos continuar, né, com tudo isso que Bolsonaro representa, ou encerrar este ciclo infeliz de nossa história com a eleição de Lula. Bueno, Teresa estudió en la Universidad de Brasilia, donde también terminó su maestría en comunicación social, y desde 1982 se dedica al periodismo político. Trabajó en varios medios de televisión y escritos, y como gestora en el 2007 asumió el cargo de presidenta de la empresa Brasil de Comunicación, donde conformó la red de televisión pública con otras emisoras educativas y culturales estatales e implementó la llamada TV Brasil Internacional con la incorporación de 68 terminales en distintos países. Además, se administraba 8 estaciones de radio pública, 5 de ellas eran Radio Nacional y otras similares. En el 2013 deja TV Brasil y entre el 2014 y el 2018 viene colaborando con el portal Brasil 247, importante portal. En el 2019 se incorporó a Brasil 247 actuando como columnista y comentarista de la TV 247. Hay que resaltar que es autora del libro Cristina Tavares, una guerrera del periodismo y la política, y coautora de Periodismo Político para Estudiantes. Teresa, te vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué será que será el 2 de octubre cuando se realicen las elecciones en Brasil? ¿Cómo será lo que suceda ese 2 de octubre, según tu percepción? Carlos, la última encuesta, né? Encuesta que habla em espanhol, pesquisas eleitorais, encuestas, não? De ontem, trazia Lula, do Instituto IPEC, trazia Lula com 52% de votos válidos e um placar de 48%, Lula 31% Bolsonaro. Lula crescendo, mais um ponto, e Bolsonaro estagnado, parado, né? Com 52% de votos válidos, em nosso sistema eleitoral, os votos válidos são aqueles destinados a um candidato, ou seja, não estão computados
os votos em branco ou os votos nulos, apenas os votos nominais, né? Com 52% de votos válidos, Lula estaria eleito em primeiro turno, né, no domingo, se essa pesquisa reflete a realidade, né? A grande pergunta, a grande questão neste momento é esta: Lula terá força para vencer no primeiro turno, em 2 de outubro, ou terá que enfrentar uma segunda volta, uma segunda rodada com Jair Bolsonaro, né? Nessa altura, eu acho bastante possível a vitória de Lula no primeiro turno, o que seria oportuno para o Brasil por vários motivos. O primeiro de todos é que, como o mundo inteiro sabe, Bolsonaro ensaia repetir no Brasil aquele ensaio de golpe de Donald Trump, com o mesmo discurso: eleições foram fraudadas, votos foram desviados, então não aceita o resultado. Bolsonaro se prepara para fazer algo assim, mas ele teria muito mais dificuldades para fazer isso com uma vitória de Lula em primeiro turno. Ele teria mais facilidade para fazer um golpe à la Trump num segundo turno. Por quê? Porque nesta eleição de domingo estarão sendo eleitos também governadores dos estados, das províncias, senadores, deputados federais da Câmara Nacional e deputados estaduais das câmaras provinciais e estaduais. Então, questionar o resultado dessa eleição seria questionar a eleição de todos esses outros candidatos, governadores, senadores, etc. Seria você comprar uma briga, um confronto com todo o sistema político. Então, primeira grande razão, primeira importância da vitória de Lula em primeiro turno é dificultar um golpe de Bolsonaro, uma tentativa de invalidar a eleição com acusações de fraude. Depois, a eleição antecipada de Lula resolveria muitos problemas para o Brasil, oferecer logo uma sinalização, um horizonte, né, uma direção para os agentes econômicos, para o próprio povo brasileiro, que está vivendo essa angústia entre continuidade ou a renovação, passar um sinal ao mundo de que o Brasil vai mudar, de que o Brasil vai retomar seus compromissos históricos na política externa, na política ambiental, né, nas questões ambientais, climáticas, nas questões de direitos humanos, em todas as questões que transformaram o Brasil num país pária no cenário internacional nos últimos anos, sob Bolsonaro, né? Então, a eleição de Lula no primeiro turno permitiria também que ele começasse logo a preparar o seu governo, porque a reconstrução do Brasil, como ele diz que fará um governo de reconstrução nacional, essa não será uma tarefa fácil, né? Será preciso reconstruir tudo no Brasil, a começar das instituições que Bolsonaro destruiu ou esvaziou, né? Então, quanto mais cedo Lula começasse a organizar o seu governo, que não será um governo do PT, será o governo de uma grande coalizão de forças democráticas, seria melhor para o Brasil já ter isso sendo preparado para a posse em 1º de janeiro de 2023. A grande questão é esta: se nesses últimos 5 dias Lula conseguirá consolidar esta maioria de 50% dos votos, mais um voto, e não 1%, mais um até domingo. Eu acredito que as condições estão dadas, porque nos últimos dias só Lula cresceu nas encuestas, nas pesquisas, Bolsonaro está estagnado, com uma rejeição altíssima de 52%, né? Então, é muito impossível ele crescer.
ele fez uso de todos os recursos de populistas, de concessão de benefícios sociais aos mais pobres, e isso não resultou em vantagem para ele. Lula é líder absoluto entre os mais pobres no Brasil. E os outros candidatos, nós temos Ciro Gomes, que é do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, né, um partido de esquerda, partido de Leonel Brizola, que foi um grande democrata, um grande líder popular no Brasil. E Ciro Gomes, embora não tenha possibilidades de disputar o segundo turno, ele tem apenas 6% nas pesquisas, se recusa a abdicar da candidatura em favor de Lula, né? Isso seria um gesto que daria mais segurança para a eleição em primeiro turno. E temos também uma segunda candidata, uma quarta candidata, Simone Tebet, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, um partido que existiu na resistência à ditadura, era uma frente de resistência à ditadura no parlamento. Ela também não é competitiva, tem 5% das pesquisas, mas vai até o fim. E tem outros candidatos que nem pontuam nas pesquisas eleitorais, 1%, menos de 1% e tal. Este é o quadro, né? É Lula e Bolsonaro, e vamos ver se os votos de Ciro Gomes e os votos desses outros candidatos farão um movimento de migração que no Brasil nós chamamos de voto útil, um voto pragmático, sabe? Minha identidade é com Ciro, mas eu vou votar logo no Lula para encerrar essa disputa mais cedo, né? Esse movimento ele começa a dar sinais, mas ele não é ainda muito visível, muito consistente. Teresa, si ponemos el centro de unos núcleos problemáticos de las sociedades actuales, la desigualdad y la pobreza, ¿cuáles serían las respuestas o las soluciones que podrían dar, o las estrategias que podrían tener Bolsonaro frente a Lula? Se eu compreendi bem, quais as respostas que ambos dariam para enfrentar o problema da pobreza? Sí, sí, exacto. Y la desigualdad, sí, sí. Sim. Bolsonaro nunca teve preocupação social, né? Desde que ele se instalou no governo, ele desmontou muitos programas sociais herdados dos governos do PT e até mantidos pelo governo de transição de Michel Temer. Ele ou acabou com esses programas ou esvaziou, reduziu o número de beneficiados, né? Agora, na reta final da campanha, é que ele teve uma súbita preocupação com os mais pobres, né? Durante a pandemia, foi o Congresso Nacional que teve a iniciativa de propor um auxílio, né, uma ajuda aos mais pobres que ficaram sem empregos, os que não tinham empregos já viviam do trabalho informal e com o isolamento social perderam suas fontes de renda, né? Foi o Congresso Nacional que tomou a iniciativa de aprovar uma ajuda aos mais necessitados durante a pandemia. Se dependesse do governo, não teria havido. E depois, quando o governo admitiu, ele queria um valor muito pequeno, né, de R$200, que seriam, acho que $40. O Congresso é que elevou esse valor para R$600, algo como $200. Então, o Bolsonaro nunca teve preocupação nem com os mais pobres, de ter uma rede de proteção social. Pelo contrário, no passado, ele sempre chamou o Bolsa Família, o principal programa social criado por Lula, de Bolsa Esmola, né? Eu não sei se a palavra esmola faz sentido em espanhol. Ele sempre achava que Bolsa Família era uma forma de estimular as pessoas a não trabalharem, a viverem na ociosidade, etc.
Agora, na véspera da eleição, ele recriou um auxílio, né, que era inicialmente de R$ 400, com a proximidade da eleição e o Lula liderando, ele ampliou isso para R$ 600, fazendo uma manobra legislativa, porque não é possível, a nossa legislação proíbe criar programas sociais novos a certos meses da eleição. Para isso, eles inventaram que nós estamos num estado de emergência, né? Embora não haja mais pandemia, pelo menos naqueles moldes antigos, né? Não há uma emergência externa, não há uma guerra, não há uma pandemia, não há nenhuma situação de calamidade. Mas, para viabilizar, eles inventaram, estabeleceram um estado de emergência falso, fictício, para que ele pudesse estar distribuindo R$ 600 às pessoas mais carentes, e fez isso de uma forma metodologicamente muito incorreta, né? Como cadastrar as pessoas, como saber se são essas realmente as necessitadas, que contrapartidas elas devem oferecer, elas devem manter os filhos na escola, elas devem manter a vacinação dos filhos. Em suma, o Bolsa Família tinha uma série de exigências, né, do cidadão beneficiário. E mesmo com toda essa distribuição de recursos, ele também criou bolsas, né, esses auxílios para caminhoneiros, motoristas de caminhões, e para taxistas. Choferes, sim, choferes. Criou uma distribuição de recursos para a compra do gás de cozinha, que está muito caro, com a questão do petróleo. Em suma, e nada disso produziu resultados. O Lula lidera entre essas pessoas que ganham, por exemplo, até 2 salários mínimos, o Lula tem 57% de preferência contra 23% dele. Então, não deu resultado. Ou seja, essa tentativa de comprar o voto dos mais pobres com esse dinheiro resultou infrutífera, né? Isso que o deixa mais revoltado ao Bolsonaro, porque eles apostaram na venalidade do voto, né? E esses brasileiros mais pobres estão dizendo que não vendem o voto, que eles entendem o auxílio como um direito social, né? E não como uma benevolência do governante na véspera da eleição. Teresa, muchísimas gracias por las respuestas. Una última pregunta, y más que pregunta, es consejo que te pedimos. Te pedimos porque me lo pidieron mis amigos y mis amigas que te pregunten. Con el día de las elecciones, el 2 de octubre, nos vamos a reunir para escuchar los resultados de las elecciones. ¿Qué música ponemos de fondo? ¿Qué nos aconsejás? ¿Qué música escuchamos para acompañar los resultados de las elecciones? Há uma música de Chico Buarque que nós cantávamos muito na resistência durante a ditadura. E é uma música que diz assim: apesar de você, apesar de você. Eu sou muito malo cantando, mas sim. Essa seria a minha. E quero dizer o seguinte também, Carlos, você me perguntou sobre o depois, né, o futuro. Se tudo der certo, o governo do Bolsonaro terminar logo, e tivermos o governo do Lula, eu acredito que nós teremos também uma mudança importantíssima na política externa, na relação com os nossos vizinhos, né, na condução do Mercosul, que o Bolsonaro tudo fez para destruir, né, na retomada pelo Lula do antigo projeto de integração continental, da restauração da Unasul, né, e um trabalho muito grande que passará pelo restabelecimento da credibilidade do Brasil no mundo, né? Isso terá, depender da campanha, do programa de governo do Lula, muito pelas questões. Acho que agora a integração não deve passar apenas por redução de tarifas de importação, ser uma união aduaneira simplesmente, mas uma unidade continental que leve também em conta as questões ambientais,
as questões de direitos humanos e as questões da democracia, né? Eu acho que teremos uma nova conformação da política de integração regional. Totalmente de acuerdo, Teresa. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. Nos ampliaste el panorama de las elecciones. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, Teresa. Aqui estou. Quando quiser, me chama. Muito obrigada pelo convite. Bueno, tuvimos algunos problemas de conexión. Le pido disculpas. No fue, es la tecnología. Así, y bueno, terminamos volviendo a agradecer. Bye, bye, Teresa. Gracias, obligado. Y bueno, y le volvemos a agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes TV y al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV por el apoyo tecnológico y por la difusión. Muchas gracias y nos volvemos a ver en la próxima entrevista. Gracias. Obligado.